Bom dia, pessoal. E como é que estão? Estão vendo já a tela aqui, a tela branca, né? Onde eu escrevo. Ok. Vocês têm alguma dúvida do assunto anterior? Não? Então vamos começar. Hoje nós vamos ver alguns exercícios com relações métricas nos triângulos retângulos. Assim, eu vou passar direto para os exercícios e à medida que for sendo necessário, eu vou explicando algum assunto. Então, um triângulo é chamado retângulo porque um dos seus ângulos é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. E a gente marca esse ângulo de 90 graus com esse quadradinho com a bolinha no centro. Então, até aí nada demais, né? Aí os lados do triângulo retângulo, ele tem nomes. Eles têm nomes, né? Então a gente tem aqui esse lado que fica oposto ao ângulo reto, oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. E nós temos também os dois outros lados que são ambos chamados de catetos, né? Então, a gente tem o cateto B, o cateto C e a hipotenusa, que é o ângulo oposto, quer dizer, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Outra coisa importante que é bom a gente saber é que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo dá 180 graus, né? Então, se aqui a gente tem, por exemplo, o vértice B, quer dizer, o vértice A, vértice B, vértice C, a soma dos ângulos A, B, C tem que dar 180 graus. Então, isso aí é o básico. Vamos ver aqui um exercício. Então, dado esse triângulo assim, que a gente sabe que a medida desse cateto é 12, a medida desse outro cateto é 5, não sabemos a medida da hipotenusa, vamos chamar de T. Essa linha tracejada, ela forma um ângulo de 90 graus com a hipotenusa. E nós vamos dizer que a medida dessa linha tracejada é x. A medida desse valor que vai aqui do ponto de interseção até esse vértice, nós vamos chamar de y. E a medida que vai desse ponto de interseção até esse outro vértice, nós vamos chamar de z. Aí a questão quer saber quais são os valores de x, de y, de z e de t nessa figura. Então, antes de responder, vamos só marcar umas coisas importantes aqui. Vamos dar nomes, dizer que esse ângulo aqui, marca esse ângulo só com um tracinho, esse outro ângulo com dois, e aqui é o ângulo reto. Vamos dizer que esse vértice se chama A, esse vértice
se chama B, e esse vértice se chama C. Agora observe que desse triângulo nós temos outros dois triângulos internamente, né? Quando dividiu aqui em duas partes com essa linha tracejada X, nós temos dois outros triângulos retângulos. Então vamos escrever esses três triângulos, o original mais os outros dois, lado a lado. E eu vou colocar. Pode ser assim. Só vou virar o lado desse triângulo maior para cá. Então, se aqui é o ângulo reto, aqui é o vértice B, né? Então, aqui é o vértice A. Esse ângulo aqui é que tem só um traço. Esse ângulo aqui tem dois. Então, aqui é o vértice C. Se aqui é a hipotenusa, aqui vale T. Entre A e B, 12. E entre B e C, 5. Agora eu vou reescrever um dos triângulos menores. E eu vou escrever de forma que existe uma correspondência na posição, pelo menos, de dois dos ângulos. Então, se aqui nesse triângulo, esse ângulo que tem dois tracinhos está para cima, no triângulo que eu vou escrever aqui, desse lado, esse ângulo também tem que estar para cima, né? No caso, vai ser desse triângulo menor aqui. Deixa eu mudar a cor. Esse aqui. Vou escrever ele aqui. Então, aqui é o vértice C. Nós temos um ângulo de 90 aqui. Esse ângulo de 90 está aqui. De forma que aqui a gente vai ter o vértice B, né? Correspondendo ao vértice B. Mas não vai ser chamado de vértice B porque não é exatamente o vértice B, né? A única coisa comum aqui é o vértice C, esse ângulo com dois traços e o ângulo reto. Vamos colocar as medidas. Entre o vértice C e o vértice que tem o, o ângulo reto, a medida vale y. Entre o vértice que tem um ângulo reto e o outro vértice, que não é o que tem dois tracinhos, a medida vale x. E entre C e o vértice, que antes era B, a medida vale 5. Agora a mesma coisa a gente faz com o outro triângulo, que eu vou só marcar ele aqui de azul para diferenciar. É a mesma coisa, eu vou colocar aqui o ângulo reto na mesma posição, correspondendo aos outros. Nesse triângulo, a gente tem uma medida aqui de um ângulo que tem só um traço. Aí, como não é esses outros dois aqui, ele tem dois traços, eu vou, para separar ele, diferenciar ele, eu vou colocar ele aqui. Então, esse aqui é o A. O vértice A. Então, entre o ângulo reto e o vértice A, a medida é Z. Entre... Deixa eu ver o que mais que a gente tem. A gente tem a hipotenusa, né? Que é 12. E o outro ângulo, o outro lado que sobra é o X.
Agora, esses triângulos, eles são semelhantes, eles são congruentes. Então, a gente pode aplicar algumas propriedades de semelhança de triângulos. Então, eu posso dizer, por exemplo, que em relação a esse ângulo, a esse triângulo vermelho, a razão entre 5, deixa eu ver se isso é uma boa razão. Não. O que eu quero fazer aqui é uma relação que use medidas que eu já tenho para encontrar variáveis que eu não tenho ainda. Então, por exemplo, se for entre esse lado e esse, né, o 5 e o 12, em todos os triângulos, os lados correspondentes eles estão com duas variáveis, né? Esse aqui a gente tem y e x, esse aqui x e z. Então não vai ser uma boa escolha. Talvez. Não vai. Em todos os casos isso vai acontecer. Então vamos deixar assim por enquanto. Eu vou fazer. Alguém falou alguma coisa aqui? Sim, é isso que vai ser feito, Pitágoras. Porque aí a gente descobre o t e não é necessário. E aí elimina esse problema de ter duas variáveis. Então, existe esse teorema de Pitágoras, né, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí nós podemos aplicar isso para encontrar a hipotenusa do triângulo vermelho. Então, t ao quadrado é igual a 25, que é 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, 144. Então, t ao quadrado é igual a 169, t é igual a 13, né, que é uma medida positiva. Então, agora nós sabemos t. Sabendo t, nós podemos fazer relações, por exemplo, 5 está para 13, que é o t, assim como y, que é desse triângulo verde, está para 5, que é a hipotenusa do triângulo verde. E daí a gente obtém y, né? Y vai ser igual a 25 sobre 13. Da mesma forma, eu posso fazer agora 5 está para 13, assim como x está para 12. E aí eu obtenho x. X é igual a 60 sobre 13. A gente já tem t, x, y, falta o z. Aí nesse triângulo aqui azul, nós já temos os valores de x, tem o valor x, tem o 12, é só encontrar o z. Então, pelo teorema de Pitágoras, 12 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais z ao quadrado. Então, 144, x. Nessa conta assim vai ficar muito grande, né, para a gente fazer. Será que não tem uma forma de fazer isso por semelhança de triângulos? Tem, né? Então, assim, pelo teorema de Pitágoras, fica uma conta muito, uma exponencial muito grande, é melhor a gente fazer por semelhança também. Então, por exemplo, 5 sobre 12, que é desse triângulo vermelho,
é igual a x, que a gente já sabe, que é 60 sobre 13, dividido por z. Mas z vai ser igual a 12 vezes 60 sobre 13. E o 5 aqui embaixo, né? Eu coloquei aqui o z para cá e multipliquei o 12 para cá. Aí nós podemos simplificar esse 5 com o 12, com o 60, que vai dar 12, e o z vai ser igual a 144 sobre 13. E aí nós obtemos x, y, z e t. X, y, z e t. Alguma pergunta? Continuando. Deixa eu apagar isso aqui. A questão é a seguinte: calcular a altura de um triângulo isósceles, conhecendo o raio R da circunferência circunscrita e a base A. Então, um triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. E esse triângulo está dentro de um círculo. Então, vamos desenhar. Então, suponha que tem aqui um círculo. Dentro dele a gente tem um triângulo isósceles, sendo, eu vou chamar esses lados aqui de A e A, ou seja, são os dois lados que são iguais. E aqui a gente tem a altura do triângulo isósceles, que forma um ângulo reto com a base. Aí nós temos outras informações sobre esse problema. O raio do círculo é 5 e a base, eu chamei de A, mas os lados aqui do triângulo, mas não vai ser legal porque ele chamou. Eu vou só mudar o nome da variável. A base B é igual a 8. Ou seja, daqui para cá, né, desses pontos de interseção, daqui para cá, vale 8. E o diâmetro da circunferência vale 10. Né? O diâmetro é duas vezes o raio. E o problema é que é saber a medida da altura do triângulo isósceles, circunscrito na circunferência de raio 5. Existe mais de uma maneira de resolver essa questão, né? Eu vou resolver assim. Vou escrever esse triângulo aqui separado. Observe que o raio da circunferência, deixa eu mudar a cor. O centro da circunferência é mais ou menos por aqui. Aí o raio se propaga para cá, vai para lá e vem para cá também. Agora, o raio, ele também vem para cá, né? Toca aqui nesse ponto, toca aqui nesse ponto. Então aqui vale 5 e aqui vale 5. E agora nós podemos pensar, deixa eu escrever isso aqui. Nós podemos pensar nesses dois triângulos menores que tem aqui com hipotenusa 5, né? Então tem um deles, por exemplo, vai ser algo assim. Hipotenusa 5, um dos lados é 4, né? Porque a base
foi dividida por 2. A base do triângulo isósceles foi dividida por 2 e a base era 8. E aqui nós temos esse valor x que a gente não sabe quanto é que é. Mas aí nós podemos calcular isso usando o teorema de Pitágoras. Então, x ao quadrado é igual a 25 menos 16. Eu já estou fazendo direto, né? Então, x vai ser igual a mais ou menos 3, né? Porque 25 menos 16 vai dar 9, raiz quadrada de 9, mais ou menos 3. Agora, observe que a altura lá do triângulo, que a gente está querendo saber, é justamente raio mais x. Raio mais x. Agora, a gente sabe o raio e sabe o x. Então, a altura é igual a 5 mais ou menos 3. A gente pode ter uma altura igual a 8 ou uma altura igual a 2. Aqui é meio estranho a gente dizer que o x é um número negativo, porque a gente está se referindo a uma medida, né? Mas como um valor intermediário aqui, ou seja, não é a resposta final, a gente pode usar esse valor negativo para encontrar o valor final lá da altura, que pode ser uma altura 8 ou uma altura 2, que é uma altura positiva. Tudo bem? Continuando. Calcular a área de um triângulo em que as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem respectivamente 4 e 9. Então, vamos ver. Então, esse triângulo a gente vai escrever assim. Aqui é o ângulo reto. Aqui é a hipotenusa. Então, se a gente traçar uma linha perpendicular à hipotenusa, a gente pode ter as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, aqui, ó. Então, se a gente, imagine que a gente tem aqui um sol, né? Uma luz, uma fonte de luz. E ela emite raios paralelos, né? Perpendiculares à hipotenusa. Isso vai causar uma sombra, né? Desse lado aqui, aqui, ó. Isso é o que a gente chama da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. A mesma coisa você pode pensar no outro cateto, né? Você tem uma fonte de luz, isso gera uma sombra desse cateto sobre esse lado da hipotenusa. Então, isso é a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Vamos voltando aqui, só para a gente entender o que é essa projeção. E aí, o problema diz que uma das projeções mede 4 e a outra projeção mede 9. Então, daqui para cá é 4, daqui para cá é 9. Aqui é a altura em relação à hipotenusa, né? Chamada de H. Então, nós podemos fazer aquele trabalho de pegar os triângulos semelhantes e procurar as relações entre eles, né? Então, nós temos o triângulo grande, que ele tem 13 de hipotenusa. Eu vou dar nome aqui aos vértices A, B, C.
Então, esse triângulo, se aqui é a hipotenusa, a gente pode colocar, por exemplo, aqui é o C, aqui é o B e aqui é o A. Então, A, B. Do C para o B, a medida é A minúsculo. Do A maiúsculo para o C maiúsculo, a medida é B minúsculo. Então, aqui escrevendo aqui também, do A para o C, a medida é B minúsculo. Do C para o B, a medida é A minúsculo. E do A maiúsculo até o B minúsculo, quer dizer, do A maiúsculo até o B maiúsculo, e A até B, a medida é C, que é o 13, né? Agora os triângulos menores. Colocando aqui para esse. Deixa eu só reescrever isso aqui. Esse triângulo aqui, vermelho, vou reescrevê-lo aqui. Então ele tem um vértice em comum com esse triângulo maior, que é o vértice A. E aí ele também tem a hipotenusa dele é B. A hipotenusa é B. Ele tem em comum. O que mais que ele tem em comum aqui? De A até o ângulo reto, né? Que é o 4. Aí o que sobra é H. Agora a mesma coisa para o outro. Esse verde. Nós temos aqui esse vértice B. A hipotenusa é A. Do ângulo reto para B vale 9. E a outra altura é H. Nós podemos trabalhar com as, com as relações, né, para encontrar A e B. O nosso objetivo aqui é encontrar A e B. Não, o nosso objetivo, nós queremos calcular a área do triângulo retângulo. Então, nós precisamos de achar A e B, né, para aplicar aquela fórmula da base vezes a altura. Se a gente considerar um dos catetos como base e o outro como altura. Vamos ver. Em qual situação? Em nenhuma situação a gente tem dois valores, né? Sempre a gente está tendo duas incógnitas. Então, provavelmente isso vai ter que ser feito por meio de sistema de equações. Vamos ver aqui uma relação, por exemplo, do vermelho aqui com o verde. B sobre H é igual a A sobre 9. Aí, assim a gente pode dizer, por exemplo, que A é igual a 9B sobre H. E outra relação nós temos aqui. Nós temos uma relação, nós podemos fazer uma relação aqui com esse triângulo preto e o vermelho, por exemplo. Que tem A e B também tem H. Mas tem uma variável nova aqui que é o 13. Então a gente pode fazer, por exemplo, 13 está para A, assim como B está para H. E aí nós vamos ter que B é igual a 13H
sobre A. Se a gente substituir esse B aqui na equação de a gente obtém A em função de H. E aí, obtendo A em função de H, a gente pode aplicar Pitágoras no triângulo vermelho e encontrar H. Então, isso aqui eu vou chamar de equação 1. Isso aqui é a equação 2. Então, substituindo EC 2 em EC 1, vai ter A igual 9 sobre H vezes B, né? Aí B é 13H sobre A. Podemos simplificar aqui esse H. Ficou uma coisa feia, né? Mas agora esse A do denominador vem multiplicando esse A que tá aqui do outro lado da equação. A ao quadrado igual a 9 vezes 13. A igual a 3 raiz de 13. Agora, se eu tenho A e tenho essa relação aqui no triângulo vermelho, eu posso encontrar o H. Deixa eu só puxar aqui. H ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais 9 ao quadrado. Ó, olhando aí no triângulo vermelho. A, não, A é a hipotenusa, né? Então, A ao quadrado igual a H ao quadrado mais 9 ao quadrado. Triângulo verde. A é hipotenusa, H é cateto, 9 é cateto. Então, A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 81. Nós temos aqui o valor de A, eu chamo de equação 3, e podemos substituir aqui na equação, né? Na verdade, a gente já tinha o A ao quadrado calculado aqui, que é 9 vezes 13. Vou deixar como 9 vezes 13 para ver se facilita as contas. 9 vezes 13 é igual a H ao quadrado mais 81. Então, H ao quadrado é igual a 9 vezes 13 menos 81. Aqui a gente tem H ao quadrado igual a 9 vezes 13 menos 9 vezes 9. Então, H ao quadrado é igual a 5. É 5? Não, 4 vezes 9. Né? 13 menos 9 dá 4. 4 vezes 9. Então, H, que dá 36. Então, H é igual a 6. Alguém falou alguma coisa? É um jeito de resolver. É usando a propriedade que o produto das projeções igual à altura do quadrado. Sim, é uma propriedade, mas a forma como eu estou fazendo aqui é uma maneira de a pessoa conseguir resolver sem ter decorado as propriedades. Depois de fazer muito, você pode decorar as propriedades, mas eu acho que um bom exercício é você fazer sempre, independente de ter decorado, para ser capaz de resolver a questão mesmo que tenha esquecido a propriedade. Assim, vai ser mais trabalhoso, né, do que saber a propriedade, mas generaliza mais, você consegue resolver mais questões. Então a gente já descobriu A, que está aqui, já descobriu H, que está aqui, e podemos também calcular agora B, porque B, por aí, pela equação 2, ó, é 3H
sobre A, ou daqui H mesmo, H6, né? Então, B vai ser igual a 13 vezes 6 sobre 3 raiz de 13. Então, B é igual, simplificando aqui, ó, vai dar 1, aqui vai dar 2. 13 dividido por raiz de 13, aqui dá 1, e aqui vai dar raiz de 13, né? Porque raiz de 13 vezes raiz de 13 dá 13. Então, B é 2 raiz de 13. Aí nós queremos saber a área. É isso mesmo? Deixa eu só voltar aqui para saber o que é. A área desse triângulo aqui. Aí se a gente escrever, se a gente sabe agora que B é 2 raiz de 13 e A é 3 raiz de 13, eu posso calcular que a área desse triângulo fazendo A vezes B dividido por 2, né? Então a área é igual a área, não chamar de A não, porque já tem um vértice chamado A, né? A área é igual a vezes B sobre 2. A é 3 raiz de 13. B é 2 raiz de 13 sobre 2. Aqui a gente simplifica, dá 1. E aí eu vou ficar com 3 vezes 13, que é igual a 39. Essa é a área do triângulo que tem projeções dos catetos. Projeções, medidas das projeções 4 e 9. Foi bem trabalhoso, né? Mas por quê? Porque a gente não usou nenhuma dessas propriedades decoradas, né? A única propriedade que a gente usou aqui foi a da semelhança de triângulos e o teorema lá de Pitágoras. É trabalhoso, assim, mas eu acho que é uma maneira de você estar mais apto a resolver, independente de ter decorado ou não a equação, as propriedades. Aí depois de resolver muito, de você resolver muitas questões, você começa a perceber que tem coisas que se repetem. Aí, essa maneira de aprender fazendo muitos exercícios é melhor do que você ligar na propriedade pronta, decorar ela e ficar tentando aplicar. Vou fazer mais um aqui. Agora a gente vai usar alguns conceitos de seno, cosseno e tangente, tá? Então, só para revisar, para quem não está lembrado, para quem nunca viu, eu vou escrever aqui. Peraí. Então, se a gente tem um triângulo retângulo com medidas de lados A, B, C, e aí aqui a gente tem, digamos, um ângulo alfa e um ângulo beta. Existem três medidas, três relações, três medidas, né? Podemos dizer medidas de relação aos ângulos desse triângulo, que são chamadas de seno, cosseno e tangente. E elas são simplesmente relações entre as medidas desses lados, né? Então, por exemplo, o seno de alfa é igual ao cateto oposto a alfa, a medida do cateto oposto a alfa, no caso aqui C, dividido pela hipotenusa, pela medida da hipotenusa. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente a alfa. Então, observe que aqui, adjacente a alfa, a gente só tem dois valores. Dois lados, o cateto de medida beta e a hipotenusa de medida A. Então, o cosseno de alfa é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa,
pela medida da hipotenusa. E a tangente de alfa, alfa está aqui, né? É o cateto, é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Ou seja, tangente de alfa também pode ser obtida pela divisão do seno pelo cosseno. Né? C sobre A dividido por B sobre A vai dar C sobre B. Então, de modo bem superficial, isso aí são as medidas de seno, cosseno e tangente. E a gente pode usar também para fazer operações com os triângulos. Então, exemplo. Calcular os lados de um triângulo retângulo, sabendo que a altura relativa à hipotenusa é 4 e o ângulo agudo é 30 graus. Então, deixa eu escrever isso aqui. Então, supondo que você tem um triângulo retângulo. Ele fala de altura relativa à hipotenusa, então é melhor a gente colocar a hipotenusa na base, né? Sim. Esse aqui é o ângulo reto. Aí tem a altura em relação à hipotenusa, é h, que ele já disse que h é igual a 4. E um ângulo agudo é 30 graus. Então, um ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus, né? Que é um dos dois ângulos do triângulo. Eu vou dizer que é esse aqui, por exemplo, que ele chamou de B. Do vértice B, vértice C. Aí a medida do ângulo do vértice B é 30 graus. Calcular os lados de um triângulo. Então, observe o seguinte. Como aqui, nessa parte que eu vou marcar de vermelho, a gente também tem um triângulo retângulo. Então, nós podemos dizer que no triângulo vermelho, o seno do ângulo B, do ângulo que está no vértice B, é igual ao cateto oposto a B, ou seja, a medida desse cateto é H, dividido pela hipotenusa do triângulo vermelho. Então, se eu disser que... Deixa eu só dar nomes a essas medidas aqui. Aqui mede A, aqui é o vértice A, então aqui mede B e aqui mede C. Então, no triângulo vermelho, a hipotenusa mede C. Então, em relação ao triângulo vermelho, o seno do ângulo no vértice B é igual a H sobre C. Nós temos H e temos o ângulo, então nós podemos encontrar C. O seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é igual a 4 sobre C. Então, C é igual a 8. Agora, nós podemos pensar o seguinte raciocínio, né? Lembra que eu falei no início que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus? Então, se nós sabemos que um dos ângulos desse triângulo grande aqui é 90, o outro ângulo é 30, consequentemente, esse ângulo aqui no vértice C vai ser 60. Então, o ângulo no vértice C é 60 graus. Nós podemos aplicar um raciocínio semelhante para determinar outras informações aqui, né? Mas antes vamos pensar um pouco. Essa medida aqui, eu vou chamar de M. Peraí. M. E aí nós podemos, agora que eu sei o valor de C, eu posso determinar M. Né? Por quê? Porque o cosseno de B é raiz de 3 sobre 2, ou seja, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Não é isso? Cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então,
Se o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, eu sei também que o cosseno de 30, cosseno do ângulo que está no vértice B, é o cateto adjacente, a medida do cateto adjacente, M, dividido pela hipotenusa C, que eu também tenho um valor aqui, que é 8. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a M sobre 8. Então, M vai ser igual a 4 raiz de 3. Por quê, né? Eu fiz 8 vezes raiz de 3, dividi por 2. 8 por 2 dá 4. O raciocínio semelhante eu posso aplicar aqui para esse outro triângulo do outro lado, para determinar o N. Né? Eu vou pintar aqui, marcar ele de verde. Ó, esse triângulo aqui. E aí nós podemos fazer o cosseno do ângulo que passa no vértice C, ó, é igual a esse cateto aqui, esse valor eu vou chamar de N, é igual ao cateto adjacente a C, que é a medida do cateto adjacente a C, que é N, dividido pela hipotenusa, que é B. Então, N sobre B. Mas eu não tenho B ainda, né? Deixa eu ver. Não tenho B ainda. Deixa isso aqui guardado. Mas eu tenho H. Então eu posso determinar. Primeiro eu determino o B com seno, né? Então, seno do ângulo no vértice C é igual ao cateto oposto a C, que é H, que vale 4, H, dividido pela hipotenusa do triângulo verde. A hipotenusa do triângulo verde é B. Aí o seno de 60 graus, que é o C, né? Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a 4 sobre B, né? Porque H é igual a 4, né? Então, B é igual a 8 sobre raiz de 3. Eu vou deixar essa raiz de 3 no denominador aqui por enquanto. A questão quer saber os lados do triângulo, né? A gente já determinou o C, que é igual a 8, determinou o B, que é 8 raiz de 3, falta o A. Aí o A é só somar N mais N. Uhum. Ou então aplicar Pitágoras, né? Então, já temos o C, já temos o B, falta o A. O A é a hipotenusa. Então, deixa eu vou fazer pela hipotenusa, pelo teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é igual a 8 sobre raiz de 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 64 sobre 9 mais 64. A ao quadrado é igual a 64 mais 9 vezes 64. A ao quadrado é igual a 10 vezes 64 sobre 9. Então, A é igual a 8 raiz de 10 sobre 3.
alguma coisa errada aqui. A questão do livro, no livro deu o valor de A deu um pouco diferente. Professor, acho que você fez raiz de 3 ao quadrado igual a 9. E acho que a Hum, raiz de 3 ao quadrado era igual a 3, né? uhum, acho que foi isso. Então, deixa eu ver aqui onde foi. Quando eu fiz. Quando eu elevei ao quadrado aqui, né? 8 ao quadrado, 64. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, é isso. Valeu. 3. Deixa eu apagar aqui. Então dá 3. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. E quando a gente achar o mínimo, vai dar 3 aqui, 3 aqui. E aí, quando fizer, vai dar 4 vezes 64. Quando encontrar a raiz, vai dar 2 vezes 8 sobre raiz de 3, que é igual a 16 sobre raiz de 3. Aí nós podemos agora tirar essas raízes do denominador, né? Então, aqui, para tirar a raiz, eu multiplico por raiz de 3, dividido por raiz de 3. Então, A vai ser igual a 16 raiz de 3 sobre 3. Mesma coisa lá no B. B é igual a 8 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, B é igual a 8 raiz de 3 sobre 3. Então, nós temos os valores dos quatro lados, que são A, B e C. Espera só um instantinho, tá? Ok? Então, a gente andou bem devagar, né? Fez só duas ou três questões, mas também estou indo mais detalhado, né? Eu acho que para começar, tá bom por hoje. E, como sempre, eu sugiro que vocês façam exercício. Talvez a aula fosse mais produtiva se vocês fizessem os exercícios e trouxessem dúvidas. Agora, se vocês estão fazendo exercício e não estão tendo nenhuma dúvida, ótimo. A gente vai continuando assim. Tá bom? Então, por hoje é isso. Espero que tenha sido proveitoso. Nos vemos na próxima aula.